Queridos irmãos e irmãs que participam da Seja, internautas que nos acompanham, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Hoje, como está posto no nosso quadro, nós temos uma celebração de uma obra, 50 anos aqui no plano material. Muito bem lembrou Castro Alves, bendito que semeia livros em mancheias e manda o povo pensar. Porque não fosse os livros, como estaria a história do progresso intelecto-moral da humanidade. Divaldo Pereira Franco lembra que existem livros nas bibliotecas do mundo espiritual e que esses livros traduzem a sua consistência em termos de pensamento, de ideias. Há livros perfumados, há livros mal cheirosos, a depender do conteúdo, do autor, etc., das imagens que provoca. E esta obra de Joana de Ângeles, na verdade, é um tesouro em nossas mãos. Nós temos hoje a aventura, exatamente hoje, dia 1º de fevereiro, de celebrarmos o jubileu de Messe de Amor, a primeira obra do Espírito Joana de Ângeles, essa que é a mentora desta casa e que, ao lado de Emmanuel, vem contribuindo para nos evangelizar nesta reencarnação. Então, nós gostaríamos de, antes de entrar no mérito do tema da noite propriamente dito, fazer uma breve exposição, uma moldura em torno desta obra, uma pálida homenagem à mentora, ao seu esforço e ao médium. Aí está a folha de rosto, que também era o mesmo projeto da capa, da primeira edição de Messe de Amor. Ela tem um prefácio de Joana, datado exatamente do dia 1º de fevereiro de 64. O mês de fevereiro é muito importante para essa autora espiritual, porque foi em fevereiro de 68 que ela foi martirizada em Roma, foi queimada viva, né, e não abjurou, né, a crença em Jesus. Mas é preciso entender algo que levou à publicação da obra. Na verdade, Divaldo começa a psicografar mensagens no dia 27 de fevereiro de 49, que é um domingo de carnaval, sempre em fevereiro, uma comunicação do espírito Marco Prisco, que hoje nós sabemos que é o mesmo espírito André Luiz, que usa um outro pseudônimo romano, na cidade de Muritiba, na Bahia. A partir desse momento, Divaldo passou a psicografar outros espíritos, dentre eles Joana de Ângeles. Divaldo tinha começado um pouco antes a sua tarefa de tribuno espírita, vinha recebendo influências de Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, de Viana de Carvalho, da própria Joana de Ângeles, mas nesse momento Joana não tinha se apresentado com este nome. Era sempre um espírito amigo. Divaldo teve contato com esse espírito há muito tempo, mas ele não tinha se identificado plenamente. Em 1952, Divaldo começa a ter suas mensagens de Joana de Ângeles, ou assinadas por Joana de Ângeles, publicadas em alguns órgãos de Minas e também do Paraná. No caso de Minas, o jornal O Poder, de Belo Horizonte, depois o jornal Síntese Espírita, dirigido pelo intelectual espírita Rubens Romanelli, um gênio das línguas clássicas da Universidade Federal de Minas Gerais, desencarnado precocemente. Depois, ele passa a fazer, em 1951, tem contato com outro gênio espírita, que é o professor Carlos Torres Juliano Pastorino, Carlos Pastorino, esse que nós conhecemos pelo seu trabalho mais popular, um libreto chamado Minutos de Sabedoria, quando, na década de 50, Carlos Pastorino lia na Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro, a cada dia, uma daquelas páginas. Pastorino foi católico por muitos anos e, na década de 30, estava no Vaticano e soube que o protocolo do Papa se recusava a receber Mahatma Gandhi naqueles trajes hindus do líder espiritual do Mahatma. E Gandhi era admirado por Pastorino, e diante daquela inflexão, da dificuldade do Vaticano, Pastorino rompe com a igreja, deixa a batina,
volta para o Brasil e se torna professor de grego e de latim da antiga Universidade da Guanabara. Depois, na década de 60, se torna professor da UNB, em Brasília. Então, Pastorino tornou-se espírita e passou a acompanhar as palestras de Divaldo. Em 1951, ele conhece Divaldo e passa, conhecendo as psicografias, os textos de Joana de Ângeles, Pastorino passa a estimular Divaldo à publicação desse trabalho. Acontece que esse livro, antes de Divaldo compô-lo, na verdade, ele não tinha nenhuma obra psicografada, e em 62 ele tinha textos esparsos. Já há muito tempo, Divaldo psicografava Joana de Ângeles, há 10 anos, há mais de 10 anos. Então, em 62, a partir desse estímulo de Carlos Pastorino e da Elizabeth Kittmann, ele consulta Joana de Ângeles. Seria conveniente publicar um livro, porque ele percebeu que a sua tarefa era a condição de palestrante, de conferencista. E Joana lembra que, de fato, a sua primeira tarefa era de conferencista, mas também constava no seu mapa reencarnatório um compromisso com um livro psicografado. Naquela época, Chico já tinha quase 200 livros psicografados, já era uma notoriedade internacional, o grande médio psicógrafo do Brasil. E Divaldo era conhecido exatamente como tribuno espírita. Então, Joana disse que seria possível compor um livro. Ela mesma faz a seleção de 60 mensagens e passa, então, na sequência, Divaldo cuidar dos preparativos para a publicação de Messe de Amor. Naquela época, o professor Pastorino dirigia no Rio de Janeiro a revista Sabedoria, em que ele publicava a sua interpretação dos 4 evangelhos, isso em 8 volumes. Esse material hoje está esgotado por força de dificuldades com a família de Pastorino, que até hoje é católica. E acontece que Pastorino assume a possibilidade de publicar o trabalho de Divaldo, esse primeiro texto. Entrega à editora Espíritos, que era uma parceria com a revista Sabedoria, e, de fato, ele escreve para o livro, em abril, uma pequena apresentação centrada em Divaldo, faz referência ao nome de Joana de Ângeles, e, em 1964, Joana faz o prefácio no dia 1º de fevereiro, mas só no dia 5 de maio, coincidentemente o dia do aniversário de Divaldo, é que essa obra é lançada no Ministério da Fazenda, lá no Rio de Janeiro, ao preço de R$5 o exemplar, 5 cruzeiros, desculpe, 5 cruzeiros. Havia um detalhe: no dia 4, Divaldo recebeu uma prova do livro, um exemplar. O livro seria lançado no dia seguinte. E ele percebe que havia uma página que tinha sido impressa completamente, ou encadernada, invertida, de ponta cabeça. E ele liga para o professor Pastorino: professor, o senhor percebeu que o livro tem um problema? Como assim? Tem uma página completa virada. Como é que a gente amanhã vai fazer o lançamento? Já foi divulgado e o livro tem esse problema de encadernação. O professor Pastorino, mesmo intelectual, era um homem extremamente prático. Ele disse: não se preocupe. Naquela época havia uma identidade entre lâmina e gilete. Nós temos uma gilete e vamos cortar página por página de 200 exemplares, que era um material disponível para a noite de lançamento, e vamos passar a noite colando. De fato, que assim aconteceu. O professor Pastorino disse que Divaldo não se preocupasse, ele mesmo faria isso. E no dia seguinte, no dia 5, Divaldo pôde lançar o livro após uma conferência lá no Ministério da Fazenda. Então, são detalhes da publicação do livro, mas quando Divaldo encerra a conferência, recebe os cumprimentos de todos, ele vai se hospedar na casa da Dona Celeste Mota, que desde a década de 50, ele fazia isso até a década de 70 no Rio de Janeiro. Chegando lá, ele está para deitar e deposita um exemplar de Minutos de Messe de Amor sobre a cabeceira. Aí acontece um fenômeno. Ele percebe que aquele exemplar começa a sofrer uma transfiguração. Em princípio, ele
ali aparece junto dele uma rosa belíssima, vetusta, aquela coisa viçosa. E Divaldo presta atenção. Joana de Ângeles aparece e pede para que ele atente para aquela rosa. A rosa, no primeiro momento, belíssima, mas depois ela sofre uma transformação e vai se transformando em sangue. Divaldo toma um susto. E Joana, como excelente mestra, dá aquela primeira demonstração para Divaldo para prepará-lo para as críticas que viriam, para as perseguições, né? E ela diz assim: Divaldo, você está pronto para sofrer agora com a publicação de livros? As rosas se transformarão em feridas, em muito sangue. Prepare-se. E de fato assim aconteceu. O Divaldo hoje é detentor de um catálogo de 252 obras psicografadas, das quais mais de 60 de autoria do espírito Joana de Ângeles. E até hoje Divaldo recebe críticas da direita, da esquerda, do centro, dos espíritas, dos não espíritas, e vem conduzindo a tarefa e vai concluí-la com êxito. Tudo nos leva a crer nessa direção. Então tudo começa com messe de amor. Nós sabemos que na física o mais importante é o ponto para superar a inércia. Alguém que está parado para entrar em movimento, ou ao contrário, alguém que está em movimento e precisa brecar, precisa ficar parado. Então, o primeiro livro é aquele mais difícil. É o primeiro filho, Divaldo vai dizer, e Chico também vai dizer a mesma coisa, que para os médiuns, que normalmente são celibatários, esses grandes médiuns, os livros psicografados são filhos. Esses livros psicografados, quando são traduzidos, se tornam netos, e assim vai. Divaldo hoje tem vários netos, porque há muitas das suas obras já publicadas em outras línguas, inclusive no Esperanto. Então aí está o símbolo da rosa que surgiu com messe de amor. E não é à toa que as sucessivas capas até hoje apresentam rosas ou flores na capa, ou nas ilustrações. Essa é a capa da segunda edição, ainda lançada pelo professor Pastorino, agora no formato bolso. Nós conduzimos esse tesouro para cá. Aqui está a primeira edição de 1964 de Messe de Amor. Depois faremos durante este mês uma exposição no Corredor da Seja, para que todos possam conhecer melhor essa epopeia de Valdiana e de Joana. Messe de Amor, na sua segunda edição, virou um livrinho de bolso, com o mesmo projeto gráfico praticamente, ou seja, na base da tipografia, tudo era muito difícil. Hoje é infinitamente fácil compor e publicar um livro. Naquela época, tudo era difícil, fazer as provas, era mais próximo do tempo de Gutenberg do que dos dias atuais, né? A tipografia, todo mundo sabe quanto é difícil o trabalho gráfico, né? A montagem dos tipos, dos clichês, lá de chumbo, aquela coisa toda. Na terceira edição, mais uma vez, aparece flores. Aí vocês têm, em 1973. E o projeto gráfico vai variando, ele volta a ter aquele formato 14:21. Depois, a partir da quarta edição, a partir da terceira edição, já passa a ser publicado pela editora de Divaldo, lá da Mansão do Caminho a Leal. E essa é a quarta edição, aqui da Biblioteca da Seja. O projeto nosso é a Seja ter todo esse material, pela importância que tem essa obra para a história da casa e para a história desse espírito e deste médium. E, na sequência, a partir da sétima edição, recebe esta capa, que vocês estão vendo aí, de Tamara Fraga. A edição atual disponível é esta aqui, e este ano, provavelmente, a Mansão do Caminho deve lançar até maio uma edição especial do Jubileu de Ouro. Essa é a última edição disponível, na verdade ela está esgotada. Aqui nós temos alguns exemplares, né, Sônia? Uns 4 exemplares, mas procurando na internet e até na própria editora, ela está esgotada porque está em preparação, está no prelo, o lançamento de uma edição especial dos 50 anos de Messe de Amor. A gente vai perceber que esse livro está beirando os 60 mil exemplares publicados. Posto isso, poderíamos entrar no mérito da própria obra. Porque esses 60 capítulos, na verdade, são textos esparsos, e que Joana ela vai iniciar pelo tema da solidão. O tema da solidão, ela não encerra neste livro.
quem faz o estudo da obra de Joana vai perceber que até na última obra, Ilumina-te, a penúltima obra, lançada no ano passado, volta o problema da solidão. Em O Homem Integral, 1990, Joana coloca como um dos graves problemas psicológicos, ao lado do medo, da angústia, o problema da solidão. No Ser Consciente é a mesma coisa. Ela está sempre abordando, numa perspectiva eclética da psicologia, o problema da solidão. E exatamente esse é o primeiro capítulo de Messe de Amor. Vamos perceber que Joana inicia o capítulo com esse tipo de redação. Quando ela diz: quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre Divino ou o Mestre Crucificado em terrível abandono. Na sequência, no final dessa apresentação, nós colocaremos essa mensagem na íntegra, mas aí nós perceberemos que Joana, ela inaugura na redação espírita o tom intimista, é sempre na segunda pessoa do singular, o tu. A mensagem é como se fosse o diálogo de uma pessoa para outra pessoa, com uma certa intimidade. Então, essa primeira mensagem de Joana, o primeiro capítulo, já tem essa marca. Na verdade, Joana compõe textos, a gente vai perceber isso, que serviram no primeiro momento para consolar o próprio Divaldo, que naquele instante, em 1964, já tinha sofrido um grande golpe de perseguição, uma calúnia em escala nacional, e Divaldo também, que iniciou a obra da Mansão do Caminho, a obra social, na década de 50, vinha sofrendo sucessivas deserções, pessoas muito entusiasmadas que se apresentavam como amigos dedicados à primeira hora, e à medida que a situação se complicava, à medida que os problemas apareciam, as pessoas iam abandonando as tarefas, deixando praticamente Divaldo, Nilson e poucos tarefeiros quase a sós. Então, Divaldo experimentou por muitas vezes o drama da solidão, resultado do abandono afetivo e do abandono das tarefas por falta de compromisso. E aí vamos perceber que a solidão, na verdade, Joana mostra isso na sequência da sua obra, ela é algo multifacetada. A solidão pode ser resultado de um abandono afetivo, mas a solidão também tem dimensões benéficas. A solidão necessária, por exemplo, para a produção intelectual. Não fosse a solidão, grandes gênios não teriam a possibilidade de dar suas contribuições à humanidade. Todos nós precisamos de um pouco de solidão diariamente. Jesus fazia isso. Atendia ao público durante o dia, mas à noite costumava se recolher a certos sítios, à Barca de Pedro, ao Lago de Genezaré, para poder ter um momento mais profundo com Deus para as suas orações. Então, o Livro dos Espíritos, na questão da lei de sociedade, trabalha o problema da solidão e condena expressamente o voto de isolamento, o voto de silêncio, essa perspectiva de fuga que muitas vezes nós adotamos, quando em determinadas reencarnações nos complicávamos na vida social, na vida familiar, e numa atitude desesperada nós fugíamos para os conventos, para os mosteiros, para os desertos, não por elevação espiritual, mas por fuga. Então, essa é uma outra possibilidade da solidão. Mas Joana conhecia muito bem a solidão pelo abandono afetivo, porque nos informa o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, no texto Joana de Cusa, que aquela mulher importante na sociedade, na aristocracia da época, ela precisou, conhecendo Jesus, se empolgou com aquele homem excepcional
e, trazendo um drama doméstico, resolveu, de algum modo, marcar uma entrevista com ele. E conseguiu. Joana conseguiu, digamos assim, um atendimento fraterno com Jesus. E lá, ela, debulhando lágrimas, ela compartilha com Jesus o seu drama, o descompasso que havia entre ela e o seu companheiro Cusa, que era intendente de Herodes, um homem completamente engolfado na administração, no poder, nas tramas que havia na sociedade de então, e ela com aquela abertura para as coisas espirituais. Havia um descompasso, se havia entre eles algum laço afetivo, por outro lado, eram dois projetos completamente distintos. E então, Joana, num primeiro momento, ela pensa, por que não abandonar o lar? Por que não romper com aquele companheiro, mesmo porque, naquela época, pelo menos a legislação romana, bem como a judaica, já previa o divórcio. Ela tinha um filho com ele, mas a convivência vinha se tornando insuportável em casa. E à medida que ela vai se afirmando cristã, as diferenças vão crescendo e a convivência quase insuportável. Então ela leva a Jesus o problema, o que fazer? E recebe de Jesus o estímulo para que se mantenha fiel ao seu compromisso ao lado de Cusa. Naquela época, Joana tinha dois compromissos mais diretos, com o esposo, que pouco depois desencarna, ela se torna viúva e vai viver quase na miséria, não obstante tenha participado da aristocracia, e depois com um filho extremamente rebelde, que nós sabemos hoje, que é Nilson Pereira, o primo de Divaldo, que desencarnou recentemente. Quem conta essa história em detalhes, Joana e Jesus, está no livro de César Braga Said, que vai estar conosco agora no mês de março, no MIEP. Divaldo, lá em Salvador, ele tem 6 baús, com muitas cartas, muitas memórias, e ele abriu uma primeira vez esse material para Sueli Caldas Schubert, e mais recentemente abriu para César Said. Ele está recuperando algumas histórias do anonimato, algumas histórias da intimidade de Divaldo. Então, Joana experimentava em casa a solidão. Para a sociedade, ela estava muito bem acompanhada. Ela era a esposa de Cusa. Muitas mulheres da sua época invejavam a sua posição de destaque. Quem não queria ser a esposa do intendente de Herodes? A possibilidade de ganhar braceletes, de ganhar outras joias, de poder circular nas melhores reuniões ao lado da sociedade romana ou da elite judaica, mas a sensibilidade de Joana caminhava noutra direção, e ela experimentava a solidão porque não havia, de algum modo, ressonância na conversa, não havia diálogo entre os dois. Então, essa é uma solidão possível. Mesmo convivendo sob o mesmo teto, nós experimentamos a solidão. Isto porque existe um texto, inclusive, de um autor brasileiro, Esdra Nascimento, chamado Solidão em Família, e mostra que, às vezes, numa família, nós temos várias pessoas e várias ilhas. As pessoas são solitárias, elas praticamente não interagem. Então, aquilo que Joana experimentou, hoje está comprovado pela psicologia. E ela retoma essa questão da solidão num aspecto social na obra O Homem Integral, quando nos alerta que muitas pessoas, para fugirem da solidão, o medo da solidão faz com que a pessoa se torne uma celebridade. Aí está o Big Brother e outras apresentações abomináveis, naturalmente lembrando os gladiadores romanos, os espetáculos, de pessoas fragilizadas, pessoas numa perspectiva psicológica doentes, e que estão num desespero procurando a ostentação, a exibição, a exposição, enfim, a companhia de outras pessoas, normalmente também atormentadas, por medo da solidão. Então, Joana vai dizer em Um Homem Integral, psicografado em 1990, que o problema da solidão, ele pode estar, na verdade, sendo uma cortina de fumaça daquelas pessoas que têm dificuldade de aproveitar da melhor forma esse elemento necessário ao crescimento do espírito.
A solidão, e a pessoa, nesse caso, busca o sucesso, ela busca, de algum modo, a ostentação, a exibição, e aí nós temos estes diversos astros, e daí porque sabemos na sequência que aquelas pessoas que são admiradas terminam se envolvendo em drogas, terminam muitas vezes participando de bailes, e eles demonstram que são infinitamente felizes, quando na verdade são pessoas que estão em processo profundo de fuga. Aliás, há uma bela mensagem nesse livro Mestre de Amor, intitulado Fidelidade à Fé. E lá Joana vai mostrando que alguém acompanhando pessoas que estão festivas, que estão bem vestidas, que estão alegres, a pessoa diz consigo mesma: tem alguma coisa errada comigo. Está todo mundo feliz, eu aqui na solidão, eu aqui. Então Joana vai dizer que aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão em processo de fuga psicológica. Elas não estão conseguindo dar conta dos gritos da consciência e precisam abafar isso com muita festa, muito barulho, uma alegria estridente. Não que a doutrina espírita nos proponha um retorno à Idade Média, absolutamente. Aqui não é o nome da rosa, que a pessoa não pode nem sorrir, não é isso. A proposta é que existe uma alegria saudável e uma alegria que, na verdade, ela oculta os males psicológicos. Na parábola do filho pródigo, nós percebemos isso. O filho pródigo, ele toma para si a herança, e o que acontece na sequência? Ele vai exatamente esbanjar todo aquele dinheiro. O texto de Lucas é muito claro, mostrando que ele vai beber, vai se divertir, lá diz expressamente, vai se envolver com prostitutas, para poder, enfim, estar constantemente alegre. Só que depois há um esgotamento daqueles recursos e os pseudo-amigos vão abandonando, os colegas de bar, os colegas de festividades, vão deixando ele a sós. É exatamente nesse momento de solidão que a expressão do Evangelho, ele cai em si. E a gente percebe nesse ponto que a solidão, ela é necessária. Quando ele se sente abandonado por todos, ele cai em si e relembra a sua história profunda, os vínculos que ele tinha com o Pai, ele pede perdão a Deus e tem inspirado, com certeza, ele tem forças para voltar ao seu lar e propor a reintegração, ou pelo menos servir como o mais ínfimo dos trabalhadores de seu pai. É uma bela parábola e que tem o ponto de guinada exatamente na solidão bem aproveitada. Muitas pessoas têm tanto medo da solidão que, ao chegar em casa, naquele silêncio, e solidão muitas vezes está ligada a silêncio, a pessoa imediatamente aciona rádio, TV, etc., computador, para ficar aquela barulheira e dá a impressão que tem companhias, né? Quando, na verdade, isso pode ser um distúrbio. Então, a solidão, ela faz parte do processo de crescimento dos espíritos. Quem vê, por exemplo, o caso de Paulo, depois de uma vida social muito intensa em Jerusalém, quando se torna cristão, ele vai para o deserto de Dan, e lá, de algum modo, experimenta em vários momentos a solidão, e em outros a convivência com um grupo social mínimo, mais afinado com a sua nova concepção, o casal Prisca e Áquila. Está descrito detalhadamente na obra Paulo e Estevão. Mas, enfim, Joana começa o texto com essa expressão, que nós lemos agora há pouco. Aí está. Numa tentativa de consolar Divaldo, digamos assim, porque diz o livro dos médiuns que quando o médium psicografa alguma coisa, o primeiro destinatário é ele mesmo. Mesmo que ele não publique, ele já leu, ele já recebeu a mensagem, né? Às vezes o médium fica naquela... Um médium iniciante, um médium menos atento, assim, recebi essa comunicação, com certeza não é para mim, é para o meu vizinho, é para o meu familiar, e começa a imaginar os possíveis, né, destinatários, como na verdade ele é o primeiro a receber a mensagem, é o primeiro a poder aproveitar-se dela. Então aí nós percebemos claramente que Divaldo deve estar alquebrado pelo abandono afetivo dos companheiros. Essa não é a solidão saudável, é a solidão provocada por esta dor do abandono afetivo. Há alguns anos atrás,
Nós conversávamos com um colega, à época, ele jovem, estudante de engenharia, ele tinha crises periódicas de depressão e não conseguia entender a razão daquilo. Era uma pessoa relativamente bem-sucedida, já noivo, praticamente concluindo um curso de engenharia, e as crises persistiam, até que ele, atuando numa instituição espírita aqui na cidade, ele teve a possibilidade de obter notícias mediúnicas que, de algum modo, explicava aquela depressão. Um espírito de uma jovem se comunicou numa atitude lamentosa, de queixa. Ele estava presente à reunião, era integrado já à mediúnica, e o espírito dirigiu-se para ele dizendo assim: você não se lembra? Ele tomou um choque. Mas de quê? Você não se lembra da promessa? Eu lhe esperei por muitos anos. Mas o que? Onde? Ora, onde? Naquela praça. Você não disse que ele aguardasse ali? Era a noiva dele da reencarnação anterior. Ele tinha marcado o noivado, tinha avançado várias providências, mas no último instante andou se atrapalhando e disse à noiva: me espere naquela praça que eu chego daqui a pouco. E ela esperou, à semelhança daquele filme Sempre ao Seu Lado, que a cadela fica esperando o professor lá no Japão. Ela esperou muitos anos, voltava à praça sempre na esperança de que tinha acontecido alguma coisa com seu noivo e que ele retornaria àquele ponto de encontro. E ele nunca retornou. Desencarnou, ela também. Ela ficou com a sequela porque esse abandono afetivo, essa solidão experimentada, a perturbou de tal modo que ela não conseguiu ser mais feliz com mais ninguém naquela reencarnação. E ele reencarnou, naturalmente com outras complicações, casou-se com uma outra pessoa nessa existência, estava noivo, casou-se e soube que casou. Mas aquele abandono afetivo era a causa da sua depressão. Quando ele lembrava da atitude infeliz, ele fazia um movimento de culpa e mergulhava numa depressão que nem mesmo os psicólogos conseguiam identificar a causa. Depois dessa mediúnica, ele passou a tomar várias providências e melhorar no sentido de construir um projeto de auto-perdão. Às vezes, até hoje, muitas pessoas encerram um relacionamento afetivo pela internet, por telefone, e impõem ao outro uma dor profunda. E, naturalmente, o mundo espiritual registra, ou a nossa própria consciência registra, essa lesão afetiva, e isso vai, na sequência, gerar sofrimento, pelo menos para uma das partes. Então, aí nós temos o problema da solidão nessa perspectiva do abandono afetivo. E Joana vai mostrar que quando alguém experimenta, no caso das tarefas, o abandono dos companheiros, deve se recordar de Jesus. Nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é modelo e guia da humanidade. A gente pensa assim só no sentido das linhas mestras, no campo moral, mas Jesus é o homem integral. É o ser mais perfeito de que temos notícia, inclusive no campo do equilíbrio das emoções. O ano passado, Érico e eu trabalhamos exatamente aquela obra de Joana, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e lá, Joana, na sequência dos capítulos, vai demonstrando essa completude, essa condição integral de Jesus, nos diversos aspectos psicológicos. Então, a gente diz assim: eu estou sofrendo o abandono, a solidão. Jesus também sofreu, ou a sofreu. Mas como? Então, é nesse sentido que Joana chama a atenção de Divaldo e depois dos leitores dela, para, nos momentos de solidão, a gente ponderar na própria solidão experimentada por Jesus. Recentemente, o psiquiatra espiritualista Augusto Cury chegou a escrever 2 textos naquela série Análise da Inteligência do Cristo, sobre esse abandono de Jesus da última hora, da quinta para sexta-feira, quando Pedro, Tiago, exceto João, é mais fácil dizer assim, abandonaram Jesus.
quando Judas o traiu. Então ele foi posto naquela situação delicadíssima dos sucessivos julgamentos, sem nenhum suporte afetivo, sem nenhum amparo dos amigos e do próprio povo que parecia amá-lo até a véspera. Então Joana vai dizer exatamente isso, quando ela coloca essa sentença. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado em terrível abandono. E para termos uma ideia, no final ela vai colocar dessa mensagem: o coração feminino, junto à cruz, apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas. Chamadas mulheres piedosas ficaram aos pés da cruz. Mas provou a agonia, Jesus provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. Então, na sequência, ela vai encerrar a mensagem com as tuas horas, a hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo, seguirão adiante. A vida espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás das cinzas da sepultura em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Na verdade, não somente Jesus, mas aquele que está entregue às tarefas do bem, goza sempre da companhia dos benfeitores espirituais, dos amigos invisíveis. É algo que a doutrina espírita coloca com muita consistência, porque as pessoas dizem: mas eu estou sozinho. Ninguém está a sós quando atua no bem. E também no mal, ninguém está a sós, porque os indivíduos dedicados ao mal, por sintonia, vêm para se tornarem sócios das infelicidades. Há na literatura religiosa uma experiência até difícil de ser compreendida, porque é algo muito superior. É uma experiência mística que foi descrita em poesia, em poema, por São João da Cruz, o grande místico espanhol do século XV. Isso foi objeto de uma análise filosófica profunda da filósofa judia católica Edith Stein, discípula de Edmund Husserl, na década de 40 do século passado. São João da Cruz chamou a experiência de a noite escura, ou a grande noite escura, quando o indivíduo tem a sensação de que está completamente abandonado, às vezes até por Deus. Ele entra numa espécie de túnel escuro, uma sensação de que está ele sozinho. E aí uma dificuldade, porque muitas vezes a pessoa, ela não é amiga de si mesma, é aquilo que se chama de solidão intrapsíquica. A pessoa não consegue ficar sozinha porque ela não consegue ser companhia para ela mesma. Se eu ficar sozinha, eu e meus pensamentos, os meus pensamentos são terríveis. Aí o que acontece, o indivíduo vai para essa prática, hoje bastante comum, das redes sociais, enfim, das práticas diversas, para evitar esse contato profundo consigo mesmo. Então essa noite escura, e Joana de Ângeles nos surpreende, porque nessa última obra, Ilumina-te, ela aborda esse tema dificílimo da tradição teológica e filosófica, a chamada noite escura. Tão difícil que é praticamente inefável. São João da Cruz, para poder falar sobre a noite escura, ele não o fez de forma denotativa, de forma expressa. Ele escreveu poemas para tentar dizer o que experimentou. E Joana, religiosa, que foi em sucessivas reencarnações, porque nós sabemos que ela é a chamada monja da biblioteca, lá no México,
até hoje reverenciada por aquele país como efígie nas notas de alguns pesos, de 1000 pesos. Joana, que foi também na época de Francisco uma Clarissa, então é um espírito que experimentou a solidão do claustro. Quem conhece a arquitetura do claustro vai perceber que na verdade são celas. Aquelas moças, elas ficavam praticamente em solitárias. E se o indivíduo não tem equilíbrio psicológico, ele não sabe lidar com a solidão, ele enlouquece. Quem não leu, por exemplo, o grande clássico da literatura francesa contemporânea, Papillon, de Henri Charrier, que foi ao cinema pelo ator Steven, não lembro agora o segundo nome, se o Nicolau tivesse aqui, ele me ajudaria. Steve McQueen, exatamente, Steve McQueen, que foi um galã dos anos 50, 60, né? Então está lá com aqueles olhos azuis, acho que é azuis, né? Azuis, né? Então Steve McQueen vive no cinema o romance Papillon. Papillon é exatamente um homem rebelde francês, um criminoso, digamos assim, e como outros criminosos foram mandados para a Guiana Francesa. Lá experimentaram torturas, e como ele participou de um processo de fuga, ele foi punido pelas autoridades desequilibradas, atormentadas, e a punição severa era colocar, a mais severa das punições não era propriamente a morte, era colocar o presidiário numa solitária por mais de um mês. Hoje se sabe que essa experiência leva à loucura. Se alguém desejar, por exemplo, colocar qualquer criminoso numa solitária por mais de uma semana, ele já não volta bom do juízo, né? As nossas prisões medievais, né? Então está lá. E ele teve que criar alguns mecanismos para não enlouquecer na solitária, porque lá ele sequer tinha a presença do sol. Quem leu Paulo Estevão vai perceber que quando Abigail e Estevão, né, Gesiel, ali como personagem Gesiel, junto ao pai, foram lançados numa cela fétida lá em Corinto, eles encontraram naquele sofrimento intenso, naquela angústia, uma nesga de felicidade. Quando olharam para cima, perceberam que na cela havia uma pequena abertura que dava para o espaço exterior e eles podiam contemplar as estrelas. Nem mesmo isso, Papillon teve a possibilidade. Ele teve que levar uma moeda para ficar brincando com a moeda por um mês, se alimentar de baratas e por aí vai. Basta ler o romance, quem tem paciência e tempo, lê o romance de Henri Charrier, e quem for mais apressado, aluga o filme, é o mesmo título, Papillon. Então, é uma história real, é uma descrição, é um relato, né, desse prisioneiro francês que sobreviveu a essa experiência terrível da solidão, no caso de uma solitária. Então, o claustro, muitas vezes, e algumas das superioras, chegaram a impor o recolhimento das noviças, das freiras, e ali a experiência da solidão profunda. Quem se detestasse, quem tivesse um conflito consigo mesmo, não saía bem do juízo. Mas quem tinha esperança, quem era amigo de si mesma, os monges e as monjas, aproveitava aquele período de solidão profunda para ter um contato mais intenso com Deus e com a sua realidade interior, que normalmente era muito rica. Isso aconteceu, por exemplo, entre os nazistas e alguns prisioneiros judeus. Os nazistas não entendiam porque não enlouqueciam a todos. Alguns resistiam, sobreviviam, como nós temos o caso do psicólogo Viktor Frankl, que pôde sobreviver ao período de campo de concentração, narrar sua história e ali encontrar ensinamentos sublimes. Desencarnou com mais de 90 anos, 93 anos, e deixou páginas imorredoras para a história da psicologia, da logoterapia. Então, a solidão em si, ela vai ser aproveitada de uma forma ou de outra. Mas aqui Joana escreve para consolar Divaldo e consolar todos nós que experimentamos o contato com os desertores das tarefas. Não existe nada pior do que assumir compromissos graves e a meio caminho você tem a impressão que está caminhando sozinho, porque o companheiro e as companheiras
pensando nos cantos de sereias, nas coisas imediatas, abandonam os seus sonhos, abandonam os compromissos e, enfim, lhe deixam ali com responsabilidades redobradas. E assim aconteceu com Divaldo. Por isso, o seu consolo era ler as páginas que ele mesmo psicografava e experimentar a solidão sem enlouquecer, muito pelo contrário, crescendo, como de fato se revela até hoje, uma pessoa extremamente jovial e saudável, já octogenário. O Livro dos Espíritos, na questão 772, vai nos alertar que aquilo que a religião impôs, do voto de silêncio, da pessoa simplesmente não falar com mais ninguém, de se distanciar, de procurar os eremitérios, os ambientes nos desertos, aquilo não é saudável. Os espíritos não falam mal do silêncio. O silêncio é uma experiência necessária, mas localizada. Nós precisamos de vez em quando de um pouco de silêncio, um pouco de recolhimento, mas precisamos também vivenciar a lei de sociedade. É uma lei divina, está muito bem posto lá. E a palavra é algo excelente, porque o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Valdo Vieira e Chico Xavier, vai nos mostrar o esforço da espiritualidade superior para, na sequência dos milênios, construir, remodelar, aperfeiçoar o aparelho fonador do ser humano, de forma que a gente tem a beleza hoje de ouvir, por exemplo, uma Andrea Bocelli, né? Ou, enfim, alguém de uma voz agradável, um poema, graças exatamente um poliglota à evolução do aparelho fonador. Então, alguém que faz um voto de silêncio e procura a solidão, já não fala mais com ninguém, isso, efetivamente, se for um voto definitivo, de silêncio absoluto, revela uma atitude de fuga e desequilibrada. Então, Joana vai nos colocar de forma interessante que a solidão e Jesus é uma experiência necessária. Já no capítulo 59, no penúltimo capítulo dessa mesma obra, Messe de Amor, ela faz um fecho interessante, retomando essa primeira mensagem. Porque se a primeira mensagem é solidão e Jesus, no 59 é Jesus contigo. Ou seja, reforçando essa ideia de que Jesus caminha conosco, Jesus está ao nosso lado, especialmente naqueles lares que implantam essa experiência necessária de convidar Jesus, pelo menos uma vez de semana, para pernoitar em sua casa. Lá ela tem um texto poético escrito em torno da experiência necessária do Evangelho no lar, que todo espírita deveria implantar e aperfeiçoar na sequência, de sentir a alegria da prece, a alegria de receber os recados da espiritualidade, porque os espíritos nos amam muito e eles precisam periodicamente nos atualizar e nos mostrar, olha, a dificuldade maior que a família ou a pessoa está passando é tal. Então, para essa dificuldade, a cura, o remédio, está nesse texto, nessas ideias. Então, algumas famílias ficam assim, até intrigadas. Mas por que é que há 2, 3 semanas só cai no mesmo capítulo? O que é que tem? Esse livro está viciado. Adquire um outro exemplar, cai na mesma coisa. Não pode ser. Só não dizem se é uma maldição porque são espíritas, né? Mas chegam até a tentação de dizer coisa parecida. E quando a gente percebe, a família de fato está atravessando uma dificuldade e a resposta está naquele texto, porque a recomendação é que o livro seja aberto a esmo. Essa é a solidão que Joana aponta, que não é uma solidão absoluta na medida que nós temos a companhia de Jesus. A solidão, como nos lembra Alceu Valença, na sua música, a solidão é fera, a solidão devora. É a amiga das horas, prima irmã do tempo, né, que faz nossos relógios caminharem lentos, né, então, levando o descompasso do meu coração. Né. Então, Alceu traduz com muita simplicidade esse drama que todos nós normalmente atravessamos, porque achamos que a solidão de fato é uma fera ameaçadora que nos devora. Mas, como Joana nos lembra em Homem Integral, a solidão disfarçada, aquela que ela dizia, que é essa solidão social da badalação, de pessoas que resolvem buscar o sucesso
para poder criar uma cortina de fumaça, para poder despistar os amigos, a sociedade, da solidão profunda que atravessam. Normalmente, quando esses indivíduos vão aos terapeutas, ali está manifesto, já nas primeiras sessões, abandono afetivo dos pais. Aquelas crianças, na expressão de Gilberto de Menstein, o jornalista de São Paulo, da Folha de São Paulo, das chamadas crianças invisíveis. As crianças existem em carne e osso, elas estão ali no lar, circulando, mas cada pai, os familiares, as tias, elas não prestam atenção na existência daquelas crianças. Elas circulam como invisíveis. Os anos vão se passando e o espírito sente: estou sendo abandonado. Ninguém presta atenção nas minhas brincadeiras, nos meus ganchos que eu crio, né? Então, porque é aquilo que lembrávamos agora há pouco, Solidão em Família, de Ezra Nascimento. Ou seja, cada um tem seu projeto e não há aquilo que é fundamental, que a comunidade cristã primitiva consolidou, que é a noção de koinonia, de comunidade, de compartilhamento. Daí porque uma experiência muito salutar, que não deva ser descartada, é a comensalidade, o ato de comer juntos, comer na mesma mesa, no mesmo horário. Hoje, por força das agendas, as famílias quase não se encontram. Um sai uma hora, outro sai outra. Então, sequer há uma refeição em comum durante o dia. Nas famílias italianas, hoje mesmo com a pós-modernidade, há aquela prática da mama, de receber todos no domingo. Então, é algo extremamente saudável. Conversava com o nosso orientador, o professor Henrique Muratio, ele que se diz ateu e pagão, melhor dizendo, ele não é ateu, eu sou pagão, diz assim, porque eu estou lá no tempo de Sócrates e Platão, estou lá no grego ático. Ele dizia assim: olha, eu sou pagão porque ainda tenho aquela concepção dos gregos e dos romanos, mas nunca abri mão com as minhas filhas e minha esposa de termos pelo menos uma refeição em conjunto por dia. Isso naquele inferno que é a vida de São Paulo. Corre, o trânsito, etc, etc. Então, uma pessoa que se diz pagã deu esse testemunho. Ele fazia questão de que a família tivesse pelo menos uma refeição em conjunto, todo mundo à mesa conversando, trocando impressões. Então, fica esse estímulo para que todos possam visitar esta obra e nas nossas preces desse dia 1º de fevereiro, nos dirigirmos a Joana de Ângeles e agradecê-la, porque ela tem muito o que fazer no mundo espiritual superior, mas por generosidade, abriu mão, digamos assim, de sua agenda e por misericórdia, vem nos oferecendo, na sequência dos últimos 50 anos, não somente Messe de Amor, mas outros textos, muitas mensagens que fazem toda a diferença no nosso crescimento espiritual. Então, vamos deixar, enquanto Suena faz os avisos, essa apresentação que tem o texto na íntegra e, como lembrávamos, ainda dispomos de alguns exemplares na nossa livraria. Muita paz a todos.